Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 45 opções de lojas. Rio Preto Shopping, sempre novo para você. Bom dia, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o programa Estúdio Inter, diretamente aqui da TV Rio Preto, canal 7 pela NET TV e também pelas nossas plataformas digitais. Você pode escolher como vai nos acompanhar, pode ser pelo YouTube da TV Rio Preto, pode ser pelo site, pode ser pela própria TV ou ainda pelo aplicativo da TV Rio Preto. Para quem tem sistema Android no celular, já pode baixar, tá facinho aí, corre lá na sua loja de aplicativos, baixa o app da TV Rio Preto e se conecte com a gente. Para quem tem iOS, calma, já tá saindo do forninho o app pra gente também, e aí todo mundo vai poder se conectar de onde estiver, da forma que for mais fácil para você. O mais importante é você se ligar todos os dias aqui às 9h30, porque a gente sempre traz um conteúdo enriquecedor para você. E já falando em conteúdo enriquecedor, o convidado do meu primeiro bloco é Herivelto Fernandes, mais conhecido como Rei, ele que tem uma metodologia que ajuda empresários de pequeno, médio e grande porte a saírem daquela zona estacionada, sabe assim, aquela coisa, a empresa chegou num ponto, não vai nem para cima nem para baixo, ou muitas vezes está indo para baixo. Ele é que vai te tirar deste lugar e te colocar num sucesso aí, ó, só crescente, combinado? Então a gente vai descobrir juntos como é que você, empresário, pode ter acesso a esse método e quais são as ferramentas que ele te oferece para poder tirar teu projeto aí do buraco. A gente sabe, né, gente? Pós-pandemia, crise econômica, política, tudo junto e misturado, muitas empresas estão passando por uma fase de instabilidade, mas isso tem solução. E no segundo bloco, eu vou conversar com a Sandra Reis Machado, ela que é da comissão organizadora da Caminhada e comitê de comunicação, e também com a Dayana Pessoa, ela que é líder de apoio institucional, comissão Comunicação e do Comitê Vozes. Elas estão à frente de um grupo de mulheres que vai promover uma caminhada no dia 6 de dezembro pelo fim da violência contra mulheres e meninas. Esse é um assunto extremamente importante, relevante e que a gente tem que discutir mais vezes. Por isso elas estarão aqui me contando tudo sobre essa caminhada. Então, chega de prosa minha, vamos logo pro primeiro bloco que eu já quero saber um monte de dica. Roda a vinheta porque está no ar Estúdio Inter. Conhecido por tirar a empresa do vermelho, oferecendo ferramentas e estratégias que ajudam o empresário de pequeno, médio e grande porte a dar aquele respiro e enxergar novas perspectivas para o seu negócio. Herivelto Fernandes está aqui comigo hoje, mais conhecido como Rei. Bom dia, querido. Que delícia te receber aqui para compartilhar um pouco do seu conhecimento e dar aquela virada de chave para o empreendedor que está ali do outro lado, chorando, patinando ali, né? É isso aí, que não são poucos, né? Bom, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, tá, de ter esse espaço para falar de um assunto tão pertinente, principalmente vindo de um momento, né, um pouco embaraçoso com relação à política que está acontecendo agora. Vamos chamar de um momento peculiar, né? Exato, exatamente, né? E onde as pessoas acreditam que, no geral, quem gera emprego são políticos. E, na verdade, não, são as empresas. São os empreendedores, são eles que geram renda, são eles que geram emprego, né? E a gente está aí para poder ajudá-los a tirar esses mais de 11 milhões que existem hoje de desempregado. Que loucura, né? É muito grande esse número e a nossa metodologia, ela vem de encontro com essa necessidade. Herivelto, você tem aí um sistema que pode ser uma mentoria, pode ser uma imersão, que ajuda esse empresário a enxergar caminhos, né? Como é que esse empresário que está ali do outro lado agora assistindo a gente pode chegar até o teu trabalho e falar assim, não, o trabalho do Rei serve para aquilo que eu estou precisando? Quais são os pontos que ele tem que olhar para a empresa dele para falar, não, eu preciso do Rei aqui me ajudando? Legal, boa pergunta. É que assim, ó, o meu método ele está compilado em 4 pilares: gestão, liderança, marketing e vendas. Quando eu olho para gestão e liderança, eu estou olhando para a parte interna da minha empresa. E a mesma pessoa pode ser um gestor, por exemplo, o dono pode ser o gestor, e também ele pode ser o líder caso ele não tenha pessoas com ele ainda. Então, qual que é a diferença do gestor do líder? O gestor ele é mais racional, então ele precisa otimizar processos, ele precisa estrategiar, ele precisa entender sobre o mercado que ele está atuando. Criar métodos para que ele ganhe mais tempo e recursos. Né? Exatamente. E o líder não. O líder ele é mais relacional porque ele lida com as pessoas. Então, primeiro eu tenho essa ideia, né? Depois eu passo para o meu time, para eles fazer o quê? Para eles executarem. Né? A própria palavra fala, né? O funcionário, né?
O funcionário é aquilo que faz as coisas engrenagem funcionarem. acontecer, né? Exatamente. Então, gestão e liderança é a parte interna. Marketing e vendas é o que traz o cliente para a minha base. Né? Então, primeiro eu trato internamente da minha empresa para depois eu trazer o cliente para perto de mim. Então, hoje nós temos a imersão empresarial, onde nós tiramos esse empresário da zona de conforto dele, ele sai de lá da empresa que não é dele. zona de conforto, né? Ele está num desconforto danado, É, tá com a conta exato. negativa, o grupo de profissionais atuantes dele lá tá todo bagunçado, ou seja, de conforto não tem Não nada. tem nada, exatamente. Mas muitos deles, às vezes, tá no automático, né? Não sei se você que está me acompanhando aí está no automático, a maioria dos empresários estão no automático. E o que acontece? Ele não para repensar o seu modelo de negócio, ele não para estrategiar. É aquela pergunta, né? Entre uma briga entre um jacaré e uma onça, quem que ganha? Boa Você pergunta. que está aí, quem que ganha? Quem uma que briga ganha, gente? entre Quem um que ganha, jacaré. Thiaguito? Quem que... Ó, apostaram na Ó, onça. a onça, né? Tem pessoas que falam que é o jacaré. Eu falo o seguinte, depende do ambiente. Se for na água, provavelmente será o jacaré. Se for no solo, provavelmente será a onça. O que eu quero dizer com isso? Que quando eu ia na empresa desse cliente, muitas das vezes ele não fazia aquilo que era para ser feito. Por mais que eu tinha, né, por mais que eu orientasse ele a fazer aquilo que era necessário fazer. Então eu descobri o seguinte, eu preciso criar um ambiente e levar ele para o meu ambiente. Porque lá, não só eu ganho, como ele também ganha. Entendi. Então a gente fica imerso ali, falando, discutindo sobre estratégia de gestão, liderança, marketing e vendas. Então ele sai de lá, né, com uma, digamos assim, calma lavada com relação ao negócio e coisas que ele não sabe. Eu costumo dizer o seguinte, que nós temos os 2 Ds, né? O primeiro D é o discernimento. O segundo D é a diversidade de recursos. Então, quando ele chega lá, ele aprende a ter mais discernimento no negócio dele, que agora ele vai ter ferramentas gerenciais para ele poder trabalhar no dia a dia. E diversidade de recursos é baseado no seguinte, já ouviu falar que se a única ferramenta que você tem é um martelo, qualquer problema você trata como prego? Sim, já ouvi falar O disso. que quer dizer isso? Que não adianta eu tratar o mesmo problema atual, né, com as soluções anteriores. As mesmas soluções, não eu vai tenho que tratar resolver. o problema atual com a solução atual. Para isso que entra a diversidade de recursos. Então, quanto mais competência eu tenho, quanto mais conhecimento eu tenho, melhor eu vou gerenciar o meu negócio. E assim eu vou conseguir acelerar ele. E o sem isso, sem vendas, é esse método de aceleração empresarial. Onde tanto eu vou na empresa dele, que é mais difícil acontecer a transformação lá, né? É porque ali ele tem a questão da resistência, né? Ele está ali no espaço dele, Exato. né? E às vezes ele paga para eu falar, eu costumo dizer também que 95% daquilo que impedem as empresas de crescerem são obviedades. É o óbvio que não é feito. E no geral, os empresários se concentram no complexo e se esquecem do óbvio. O óbvio não é falado, o óbvio não é comunicado, porque ele Sim. acha que todo mundo já sabe, que é tão óbvio que todo mundo já sabe. Exatamente. Mas na verdade é esse o sério O óbvio mesmo, precisa o óbvio ser precisa dito. ser dito, né? E é muito legal porque assim, ó, ele está usando a palavra vendas e talvez você aí do outro lado que trabalhe com vendas de serviços não entenda que isso também é para o seu negócio, porque a gente está falando de relações em que alguém vai comprar algo de você, seja um produto ou um serviço, e você tem que responder à altura daquilo que a pessoa está comprando de você. Exatamente. Então tudo é venda, gente. A gente se vende o dia inteiro. Total. Inclusive, você falou aí antes, a gente se vende o dia todo. Essa é a pré-venda, né? Digamos assim, a venda antes da venda. Então, a pessoa ela compra você antes de comprar o seu produto. Sim. Então, se eu não estou bem posicionado nos ambientes digitais hoje, que é onde existe esse redirecionamento de mercado consumidor, a atenção hoje está voltada para as mídias, né, para o digital. Primeiro ele vai para o digital para depois ir para o físico, né? Antes a gente tinha um processo inverso. Primeiro a pessoa conhecia o físico para depois procurar um site, um e-commerce. Agora a inversão de caminhos aí é completamente diferente. Eu faço da nossa empresa hoje, das empresas por onde eu passo, um laboratório. Esses são um dos valores que compõem a nossa cultura de alta performance aqui no Sem Isso Sem Vendas. Então, hoje, os negócios atuais consistem em 3 pilares. Era diferente de empreender no passado. Empreender no passado, você ia lá, comprava 50, 100 mil reais de estoque e agora você falava, agora a gente precisa vender. Empreender hoje é basicamente assim, levantamento de dados, definição do perfil do cliente ideal e mapeamento da jornada de compra do consumidor. Quando um novo cliente entra na nossa base hoje, a primeira coisa que eu faço
é mapear a jornada de compra dele. Você já mapeou algum empresário que é ele sozinho? Porque aqui, assim, ó, por exemplo, o programa Estúdio Inter. Quem é a apresentadora? Thaís Celentano. Quem é a produtora? Thaís Celentano. Quem é a vendedora? Thaís Celentano. Quem é que faz as pautas? Thaís Celentano. Sim. É 5 em 1, entendeu? Sim, sim. Essa é uma persona muito comum em nosso método, tá? Eu costumo dizer assim, ó, você pode começar pedreiro, você só não pode continuar pedreiro. Eu não quero mais ser pedreiro, eu quero ter a construtora. Construtor, exatamente, aí você vai. É muito maluco, porque a gente entra num processo, eu digo por mim, de centralização. Você acha que se você não faz, se você não está à frente daquele processo, a coisa não vai sair do jeito que você quer. Como desmistificar isso para o empresário? Porque eu sei que tem muita gente que faz isso em todos os tipos de negócio, né? A pessoa acaba centralizando, não delega e se ferra. Primeiro vamos prestar atenção na palavra centralizador. Centraliza dor. Pois não é? Pois é. Ai, que tragédia. E assim... Centralizador já, ó. No começar, como você está iniciando, é importante por um motivo. Você sabe delegar. Não é? Você faz, agora você sabe delegar. Isso é importante também. Mas não dá para desapegar, o negócio garrenta. Então, eu ia assim, falar exatamente sobre esse ponto, né? Que assim, existe uma crença limitante hoje por conta do empreendedor. Geralmente ele faz o seguinte, eu falo porque conhecimento de causa. Então ele delega para alguém fazer, a pessoa não faz tão bem quanto ele gostaria, ou tão bem quanto ele. Ele fala o seguinte, vai fazer outra coisa, deixa isso aqui comigo. Ele acabou de centralizar nele. Só que ele esquece que o tempo mais caro do negócio dele é o dele. Entendeu? O tempo mais caro do negócio dele é o dele mesmo. Quer dizer, ele que tem as estratégias, ele que tem a visão. O resto é consequência. Ele pode delegar. É que existe os 2 Cs da delegação. Confia, mas confira. Ou seja, eu vou delegar, mas eu vou confiar também. Eu vou confiar. Ó, eu tenho certeza que só essas falas aqui do Rei já foram um aprendizado para você que está aí do outro lado. Eu vou combinar com ele para ele voltar aqui mais vezes para que a gente possa ir te ajudando a sair dessa zona desconfortável. Empreender não é uma tarefa fácil, mas ela não precisa ser dolorosa, Exato. né, Rei? Ela pode ser prazerosa, ela pode ser de crescimento, ela pode ser de desenvolvimento, né? Exatamente. E empreender, eu acabei de gravar isso recentemente nos meus stories. Quando você empreende, não é só sobre você. Empreender é sobre o seu bairro, é sobre a sua cidade, é sobre o seu país, é sobre a sua nação. Quando a sua empresa dá certo, um monte de coisa dá certo. É uma cadeia positiva. Exato. Né? Hoje a missão do Censo Sem Vendas, que é o nosso método, é ajudar empreendedores a empregar mais pessoas. Quando eu ajudo esse empreendedor, esse empresário... Essa viradinha de chave. Exatamente, isso vira um efeito cadeia. Tipo assim, sabe, eu consigo trabalhar na base da sociedade. Porque se ele cresce, ele vai precisar de mão de obra. Quer dizer, ele contribui diretamente para o desemprego, que é um problema atual. E aí essa mão de obra contrata o serviço da escola, que contrata o serviço de outra coisa, que por consequência... A engrenagem passa a história girar. começa a tomar uma outra proporção. Exatamente. Que aula, meu amigo, que aula, que delícia de bate-papo. Promete que vai voltar mais vezes? Com certeza, estamos aí. Coisa boa. Então, se você tem ainda alguma dúvida, quer saber mais sobre os métodos e as mentorias e as dimensões que o Rei faz, está aqui o Instagram dele para que você possa conhecer um pouco mais do trabalho dele e invista em você. Quando a gente traz conteúdos como esse do Rei, é para fazer com que você saia dessa zona de desconforto, invista em você para que você depois possa investir em outras coisas, tá bom? Combinado? Vamos fazer o seguinte, gente, vamos embora pro intervalo, bem ligeirinho, porque na volta nós vamos falar de um assunto bastante pertinente, que é a violência contra mulheres e meninas. Tem muita coisa acontecendo por aí, a gente precisa abrir os olhos e vem aí logo mais, dia 6 de dezembro, uma caminhada para poder levantar essa bandeira. É rapidinho, só o tempo do intervalo. Dê um impulso na sua carreira profissional. Faça pós-graduação na Unirp. São 42 cursos que contam com professores qualificados na área acadêmica e no mercado de trabalho. Todos elaborados para preparar profissionais para um mercado desafiador e competitivo. Escolha o que tem o seu perfil. Pós-graduação Unirp, o impulso para o sucesso. Inscrições no site www.unirp.edu.br. Fone 0800 12 1500.
Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 45 opções de lojas. Rio Preto Shopping, sempre novo para você. Estamos de volta, eu falei que era bem ligeirinho e agora um assunto que diz respeito a mim, diz respeito a você, diz respeito à sua vizinha, diz respeito a todo mundo. Não só mulheres e meninas, que é a principal fala dessa campanha, mas aos homens que convivem com essas mulheres para uma consciência mais objetiva. Vou conversar aqui com as meninas, com a Sandra Reis Machado, ela que é da comissão organizadora da caminhada e também do comitê de comunicação, e também a Dayana Pessoa, ela que é líder de apoio institucional de comunicação e também do comitê Vozes, elas que estão aqui representando o grupo Mulheres do Brasil e que estão aí à frente da campanha dessa caminhada, que levanta uma bandeira que eu acho que não deveria nem ser levantada mais, porque parece que a gente está voltando no século retrasado. A gente falar ainda de violência contra mulher e menina é um negócio que é descabido, mas então a gente tem que falar para ver se a gente muda esse cenário, não é mesmo? Bom dia, meninas. Bom dia. Eu começo a falar dessas coisas, eu vou ficando nervosa, porque assim, vai me dando uma palpitação, porque a gente como mulher, como mãe, à frente de grupos de outras mulheres, você escuta cada história que você fala, meu Deus, não é possível que isso ainda exista. Ainda acontece. É verdade, os índices de violência contra a mulher, eles são bem altos e a pandemia, ela também trouxe, Agravou isso Agravou, mais ainda. apesar dos índices eles demonstrarem que houve um baixo número de denúncia, mas isso ele originou exatamente por causa que as vítimas, Estavam ali as enclausuradas mulheres junto com as mulheres, com os caras. elas estavam em casa e isso impedia com que elas procurassem ajuda. Então, aumentou o índice de violência contra as mulheres e as pesquisas elas demonstram isso. E a caminhada, ela vem, na verdade, com esse objetivo, porque no dia 25 de novembro foi instituído pela ONU como Dia Internacional pelo Fim da Violência contra a Mulher. Então, internacionalmente, nós temos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que começa no dia 25 de novembro e vai até o dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional de Direitos Humanos. No Brasil, nós temos 21 dias de ativismo, que começa no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, e aí a gente precisa falar sobre isso também, que as mulheres negras, elas são ainda... o índice de mulheres negras ainda é maior na violência contra a mulher e termina no dia 10 de dezembro. E a caminhada, ela vem aí nesse intervalo, esse ano no dia 4 de dezembro, né, Sandra? Dia 4 ou dia 6? Vamos dia 4 de dezembro. Dia 4 de dezembro, então, eu é que falei errado, então, na abertura do programa, tá, gente? Então, dia 4 de dezembro, todo mundo aí juntos, porque juntas somos mais fortes. E aí, vem brigar com a gente, vem. A gente tem que dar um pouco de risada, porque o assunto é tão tenso, é tão desumano a gente imaginar que um homem que é o pai daquela criança possa fazer uma violência com aquela criança. Ou o companheiro daquela mulher, não cabe na minha cabeça que ele seja capaz de matar, de machucar, de agredir. Na verdade, a gente está falando de uma violência um pouco mais profunda, né? A Day está aqui para dizer. Porque a violência, ela não é só nesse processo físico. Não, a gente está falando do físico porque é o que mais... é gritante, mas o impacto existe moral, psicológico, moral, né? Todos os tipos de violência que podem acontecer... realmente ainda é muito gritante e é isso que gera, eu trabalho com isso, com a questão de desenvolvimento humano, o quanto de, não só traumas, mas as crenças limitantes, quanto impede as pessoas de saírem, né, as mulheres de saírem desse espaço. E tem uma coisa também curiosa nessa história toda, né? Por conta disso ser pouco verbalizado, no sentido do que é violência, e de uma violência psicológica, uma violência emocional, muitas vezes a mulher não sabe que ela está sendo agredida. Não sabe. Né? E ela entra num looping, né? Looping de repetição daquela... ciclo da violência, né? Você fala ela viveu isso em casa, com os pais... Ela viu isso com os avós, com vizinhos, e ela acha que aquilo é normal. Então, ela pensa que ser tratada daquela maneira, tá tudo bem, que ser diminuída, que ser humilhada, é porque a pessoa é boa, ela é de bom coração, ela não falta nada dentro de casa, né? Que é bem aquela frasezinha. Falta amor, não falta nada, né? Mas é um amor que ele acha que tem, porque realmente os homens também precisam de ajuda. Porque eles também
não entendem que isso está acontecendo. A sociedade machista e todo esse processo que a gente vem de criação, a questão familiar, né, o contexto familiar, traz para os homens uma situação também de que aquilo é normal, de que aquilo é natural, né? É importante a gente falar também que essa ação, né, e não só nesses 21 dias de ativismo, mas na nossa rotina, no nosso dia a dia, a violência contra a mulher, a gente tem a atenção especial ali no âmbito familiar e doméstico, porém a gente sabe que ela abrange várias áreas, né, onde a gente está. Então, nós temos hoje a violência dentro do trabalho contra a mulher, a violência de gênero. A gente, como a Sandra explanou muito bem, o machismo. Quando a gente fala do machismo estrutural, é aquilo que a gente... que o homem e a mulher, né, nasceu. Então, o homem não chora. Você sabe um negócio maluco? Teve um tempo atrás aqui a psicóloga Alessandra Celentano, ela que é parceira aqui do nosso programa, e ela tocou num ponto que eu nunca tinha parado para prestar atenção. Entra numa loja de brinquedo, você vai ver que os brinquedos de menino são todos agressivos, violentos, cores pesadas. O da menina é sempre docinho. Os primeiros brinquedos que são das meninas são a cozinha, a comidinha. Então, assim, a gente já induz as crianças, quando você entra com uma criança numa loja de brinquedo, a vivenciar que aqueles paralelos ali são as realidades. Então, o do menino é o da violência e o da menina é o da submissão. Olha que maluquice. Isso, e nós estamos falando de uma loja de brinquedo. Tem um documentário da ONU que se chama É Preciso Falar com os Homens, que ele traz muito esse cenário do machismo estrutural, né? E a gente precisa entender que, assim, quando a gente fala de feminismo, a gente nada mais fala do que a igualdade de homens e mulheres. A gente não quer ser mais, a gente quer ter os mesmos direitos. E tem várias pesquisas, quando nós estudamos sobre o assunto, a gente sabe que as mulheres ainda, exercendo as mesmas funções, ganham menos do que os homens. Então, isso vem, né, daquela... É cíclico? Isso. A gente sabe que as mulheres têm maiores dificuldades numa entrevista de emprego. Muitas vezes, né, a gente sabe que a lei do trabalho não permite, mas ocorre a questão a mulher, você tem filhos, então aquela mulher que tem filhos já é dispensada. Não, e se ela não tiver? Pode, se não tiver, mas se ela tá ali, casou recentemente, é casada, é. pronto, já vai engravidar, já não serve para o emprego. É isso. Como se isso não acontecesse a qualquer momento com os homens e mulheres, porque é uma responsabilidade conjunta. Então, mas aí a você sociedade chegou num faz ponto, com que a mulher tenha essa responsabilidade. Assuma essa responsabilidade sozinha. Você sabe o que aconteceu comigo, um fato engraçado? Eu comprei pro meu filho uma vassourinha, né? Aí a moça no caixa falou assim, você tem uma menina? Eu falei, não, eu tenho um menino. Mas você vai levar uma vassoura para ele? Eu falei, uai. Falei, moramos todos na mesma casa, se ele não entender que é responsabilidade dele também cuidar daquele espaço, quem é que vai mostrar isso para ele? Exatamente. Então não tem essa da vassoura ser da mulher e a pá ser do homem. Para, né? Tem que ficar desenhando essas coisas. E não que ele esteja ajudando, né? E não que tá é responsabilidade dele. Ele é parte do processo Ele é parte do processo. É todo mundo junto e cada um nas suas habilidades também. Exatamente. De repente, se eu não gosto de lavar louça, ele gosta. E tá assim tudo por bem, diante. e Tá um tudo ajuda bem, o outro, um exato. constrói junto Mas com o é outro uma aquele ambiente. desconstrução. E as pessoas não estão acostumadas a Não isso. estão. Né? Verdade. A caminhada ela vem nesse sentido de conscientização, onde nós vamos estar todas juntos e juntas nesse movimento de conscientização, com várias atividades também no ponto de concentração. É uma caminhada que vem com o intuito de informação, de conscientização. A gente quer unir o máximo de pessoas para estar junto da gente, porque isso é importante. Falar sobre esse assunto e trazer um movimento desse para a cidade, que vai ocorrer no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Simultaneamente. O Grupo Mulheres do Brasil, ele tem mais de 253 núcleos espalhados pelo mundo. Então, nós temos em Nova York, em Miami, São Paulo. É liderado pela Luísa Helena Trajano, uma empresária, ela é presidente do grupo. Então, nós tivemos no ano passado aqui em São José do Rio Preto. Esse ano nós estamos vindo agora com uma força maior de apoio, e acredito que é muito importante para a nossa cidade trazer essa discussão e essa conscientização. A intenção é mesmo fazer com que a população, a sociedade enxergue e tenha esse olhar, né, para essa causa. Como funcionam as denúncias hoje? Porque às vezes tem lá a amiga ou amigo que está assistindo o nosso programa agora e ele presencia um caso de violência na casa ao lado, de um vizinho, de uma vizinha, numa situação de risco. Como é que ele pode ajudar? Aqui em São José do Rio Preto, a gente tem a Patrulha Maria da Penha e
ligando para a polícia imediatamente. É importante, assim, que foi-se o tempo em que a gente falasse que, assim, que briga de marido e mulher não se mete a colher. Mete a colher, mete a panela, Isso. mete o que precisar meter. Não, no condomínio tem a divulgação lá, porque tem uma lei. Tem uma lei que diz que a gente tem que informar. Se você percebeu alguma coisa, você tem que informar. Isso é muito legal. Acho que é uma evolução já no processo. Aqui em São José do Rio Preto existe uma lei onde todos os condomínios têm que ter um informe de que os canais de denúncia, né? Então pode ligar para a Polícia Militar, para a Patrulha Maria da Penha também. E assim, é importante sempre preservar também a sua integridade. Muitas vezes na ânsia da gente querer fazer, de defender, se tiver essa possibilidade, sim, mas... Se for de risco para você, ligar para a polícia imediatamente. E Sim. em qualquer caso, ligar sempre para uma autoridade e fazer essa denúncia. E se tiver uma possibilidade de interferência ali, preservando sempre, né, a pessoa, primeiramente, claro que deve ser feito. Mas é importante ter a consciência de que a denúncia ela precisa ser feita. E caso não seja uma situação de flagrante, eu sei de uma pessoa que é vítima de violência, mas ela não está ocorrendo agora. Então pode ser feito da mesma forma. A gente tem o Disque Denúncia de Mulher, o Disque Direitos Humanos, que é o Disque 100, que pode ser feito essas denúncias de forma anônima. Então, assim, sempre preservando também a integridade da pessoa que vai fazer a denúncia, que é muito importante que a gente tenha essa consciência, né? E a ideia, quando a gente traz isso, porque existe muito uma relação social ainda com a ideia do mimimi. Né? Isso é mimimi. E aí, depois que aconteceu uma violência maior, que a consequência foi maior, a gente vai ficar com aquilo dentro da gente, no coração. Então, é muito importante isso que a Day falou, da gente, mesmo que a pessoa, depois a gente fala isso, a gente vai lá e denuncia, e depois eles estão juntos de novo. Não importa. Não importa. É um o que problema importa deles, é a faz minha o seu papel. consciência, eu fazer o meu papel, né? Sobre isso que a Sandra falou, é muito interessante que ontem foi até uma questão do Enem, eu estava ontem olhando, ontem caiu uma questão no Enem sobre o ciclo da violência. O que as pessoas não entendem é que, assim, a violência doméstica e familiar, ela tem um ciclo, né? Então, que primeiro vem a tensão, depois a agressão, e depois o arrependimento, que é a chamada fase lua de mel. Então, qual que é o perigo desse ciclo? Muitas mulheres que vivenciam esse ciclo da violência, o que é? Quando o primeiro vai para a lua de mel... Isso, porque o que acontece? Vai aumentando a tensão, aquelas agressões Esse processo morais, fica mais intenso, né? Morais, violência psicológica. Depois vai pro segundo ciclo, que é da agressão física. O terceiro é da lua de mel, o arrependimento do agressor. Eu não vou fazer mais isso, me perdoa. E qual é o perigo desse grande ciclo? Qual é a preocupação e por que esse ciclo precisa ser quebrado? Porque quando esse ciclo começa a repetir de uma maneira diária ou recorrente, ele acaba com o feminicídio, que é a morte da mulher. Então é muito importante que a mulher reconheça esse ciclo, entenda que é comum, então tem muitos fatores que envolvem, porque às vezes as pessoas falam assim, mas ela gosta de apanhar. Não, ninguém gosta de apanhar. Nenhuma mulher gosta de apanhar. Então são muitos fatores e as pessoas também têm aquela consciência de que só mulher pobre é vítima de violência. Não, gente, tem mulher, em tudo quanto é lugar. Mulher assim, bem-sucedida, independente, que também se encontra nesse ciclo. Com um bom desenvolvimento intelectual, com um bom posicionamento profissional, que muitas vezes também não consegue sair do ciclo. Porque é uma dependência emocional. Então, assim, muitas vezes o homem vem porque ninguém mais vai te querer, você tem filho, quem vai querer uma pessoa com filho? Então, assim, é importante reconhecer e procurar ver que esse ciclo, porque o perigo desse ciclo e a reincidência do ciclo e acabar no feminicídio. Exato. Perfeito. Recado dado então para vocês, eu conto com vocês junto com a gente, eu estarei lá no dia 4 junto com essa mulherada poderosa. Vou levar meu piquitito Mateu, porque faz parte, a gente como pai e mãe tem essa responsabilidade também, mostrar o que é certo e o que é errado. Então, para de mimimi aí na hora da criação e vamos criar homens de verdade, né, gente? Isso mesmo. Obrigada. Esse programa aqui tinha que ser de 3 horas. Nós vamos marcar para vocês voltarem, porque eu acho que é um assunto que a gente tem que fortalecer, tem que falar mais, porque quanto mais informação a gente leva, mais pessoas a gente tira dessa zona de risco. Obrigada, Thaís. Nós que agradecemos. Obrigada pelo apoio de vocês. Ai, que delícia! Eu vou me despedindo de vocês, desejando um dia incrível aí, Coloque em prática tudo que você rascunhou, que tá no papel. Coloque em prática, vá, faça acontecer. Só depende de você, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus, amanhã eu tô aqui de volta. Tchau, tchau.